Convido os irmãos a abrirem juntamente comigo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 1 até o verso 10. Nos diz o seguinte texto da palavra do Senhor: Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco e em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Damos-te graças a Deus por tua palavra, que é a expressão deixada pelo Senhor viva hoje em nossas vidas, para que o conheçamos e para que através do conhecer o Senhor cumpramos aquilo que nos tens deixado, nos tens dado como prescrição para as nossas vidas, para que pelo Senhor, como já somos e fomos abençoados, possamos continuar nessa perspectiva. Por isso, abençoe e edifique tua igreja, Deus, diante das situações circunstanciais às quais nos tens dado, permitido viver, passar, mas com a perspectiva da ótica do Senhor de que fomos feitos para isso. Que de fato honremos e glorifiquemos ao Senhor e nos alegremos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como indivíduo que cada um que aqui estamos e somos, me permita utilizar a expressão, qual a razão, qual a situação que te entusiasmaria, ou que te entusiasma, que te motiva, que te impulsiona, que te encoraja a servir ao Senhor dia a dia. Como indivíduo, esquece um pouquinho da igreja, coletividade, como indivíduo cristão que você é. O que te traz entusiasmo, motivação, encorajamento, impulsionamento para poder servir ao Senhor dia a dia? Pense um pouquinho na sua realidade que tem, que vive, e geralmente lembramos, infelizmente, de sofrimentos como justificativa, ou talvez desculpa para não fazer. Coisas boas para poder fazer. Aconteci, fiz, ganhei, estudei. Por causa disso vou servir ao Senhor. Surgiu tal situação e pude fazer e ajudar. Quanto tempo, quanta situação, quanta dedicação você tem dado ao serviço ao Senhor dia a dia? Uma avaliação bem tranquila, bem fria aqui agora, para a gente pensar sobre isso. Como é que tem sido sua vida de serviço ao Senhor? Talvez pensando agora na coletividade como igreja.
Temos diversas atividades sendo feitas, planejadas, programadas, atividades regulares como os trabalhos regulares da igreja, quintas-feiras, estudos bíblicos às 20 horas, com o reverendo Fulton na segunda-feira, aqueles irmãos que têm participado, têm feito, né, essa atividade a mais ali, por busca de conhecimento. Aos sábados, quando acontece alguma programação, aos domingos, pela manhã, à noite, no serviço cultico ao Senhor. A igreja tem algumas atividades, diversas atividades, aí que nós temos mais intensamente dedicando, ou temos dedicado atualmente, a evangelização através da distribuição do Evangelho, conforme a escrita de Marcos, que já encerrou aí, né, o material que nós temos. Qual é a sua participação nisso? Como professor, como responsável por alguma coisa no contexto da igreja, qual é a sua participação? Qual o seu entusiasmo, dedicação para poder fazer isso? E outros trabalhos que talvez sejam ligados a isso, a igreja, como é que tem sido a sua atividade? Falando do aspecto positivo, como é que nós temos feito isso? Ou falando de uma forma negativa, talvez o que a gente está vendo não estamos satisfeitos com isso. Gostaríamos que fosse de tal jeito. Como é que tem sido essa realidade na sua vida pessoal? O que te impulsiona a fazer isso? Os irmãos Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, nesse capítulo 2, lembrando brevemente a igreja, a cidade de Éfeso, uma cidade idólatra, onde cultos eram feitos, boa parte deles dedicado a deuses, onde prostituição era forma cultica, as pessoas eram conhecidas e reconhecidas por causa dessas situações. As dedicações aos deuses era a dedicação dos seus corpos, de suas vidas, de seus bens, de todas as coisas, a esses deuses, a essas práticas, que quando conheceram o Evangelho, conheceram ao Senhor Jesus, tudo isso veio que, de certa forma, dizíamos, cortados, impedidos de fazer isso e mostrando que servir ao Senhor não era daquela forma. Dedicando os seus corpos a isto, e agora é pedido que sejam ou tenham vida casta, reservada, pura, em atos e pensamentos, conforme também as ideias, pensamentos filosóficos do contexto histórico dessa cidade. E vem agora mostrando que grande salvação alcançou, e a realidade de morte espiritual, ou seja, a separação de Deus que estavam todos vivendo, agora são chamados à salvação, e ele diz que ele vos deu vida estando vós mortos, e delitos e pecados, falando à igreja que nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, príncipe da potestade, mas agora sois filhos, no qual atuam os filhos da desobediência, entre os quais todos andavam outrora. Por natureza, também como os demais. Mas Deus, por sua misericórdia, com grande amor nos amou, e estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Meus irmãos, chega a essa realidade dessa cidade, a salvação dada por Jesus, e para quem fazia tanta coisa para alcançar diante dos deuses os favores e coisas que são absurdas e malucas, eles faziam, não mediam esforços para poder fazer isso, fazer essas conquistas das coisas diante dos seus deuses. Agora, no entanto, eles reconhecem que tudo que se precisa, tudo que era necessário foi dado gratuitamente. E imagine, irmãos, ou percebam que a transição não deve ter sido uma coisa tranquila, fácil. Quem fazia tudo de forma livre, liberal, todas as maluquices eram feitas, sem reservas, dedicação total, agora tem que fazer uma transição e entender que a vida espiritual não é buscada para ser alcançada,
Não é daqui para lá, é de lá para cá, de Deus que vem e nos alcança. E é de forma gratuita, foi de graça que foram alcançados pela salvação. E como resposta, ou em resposta a isso, algumas coisas vivas, práticas deveriam ser feitas. Talvez para muitos de nós que aqui estamos e vimos de realidades anteriores, de pensamentos teológicos, pensamentos filosóficos, pensamentos vivenciais, diante de situações quaisquer que sejam, talvez ainda hoje tenham dificuldade de moldar, mudar, transformar o pensamento, conforme inclusive Paulo fala, né? Não vos conformeis com este mundo, com este século, com essa realidade a qual estamos, vivemos, aprendemos, pensamos, vivi a vida toda assim. Não vos conformeis, não tomeis a forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentamos a perfeita vontade de Deus, perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Hoje, pela manhã, após estar indo para casa, pegando um Uber e um motorista novo, jovem, 25 anos, conversando com ele, sentei ali, aí vi onde se coloca garrafa de água, qualquer coisa ali, tinha uma latinha de esses refrigerantes que estimulam para ficar com um energético, né, para poder ficar com energia. Aí eu olhei, geralmente tem alguns que são conhecidos, e vi um negócio diferente, perguntei assim, foi a desculpa para poder puxar a conversa, né? Essa latinha é de energético? Ele disse, sim, energético. Aí não demorou muito, ele já entrou na conversa, é energético, isso mesmo. Eu tomo direto, tenho que tomar porque trabalho muito tempo, e às vezes não dou conta, então preciso para poder estar aceso. Como a conversa estava bem tranquila inicialmente, porque eu queria direcionar, aí eu falei, puxa vida, já pensou se não tomar, estiver desligado, e o acidente que pode acontecer, pensando no aspecto negativo. Mas aí ele falou, eu preciso tomar. E um jovem, 25 anos, e aí ele parece que já captou a direção da conversa, né? Eu preciso tomar porque eu tenho que ter energia para trabalhar, só que eu sei que faz mal, eu sei que tem muito açúcar, meu médico já falou que já tomo isso há 3 anos, que eu tenho que parar e já não faz mais efeito hoje. Pensa bem que é um negócio violento, né? Um energético, um negócio que vai lá em cima. E depois ele falou assim, depois que tomo que acaba o efeito, uma hora e pouco, daqui a pouco está todo cansado, mais cansado do que estava. Ele procura elementos naturais, que você possa ter energia, vigor. Você faz atividade física? Não. Não tem jeito. E mostrando que as coisas para poderem fazer a transição dá trabalho. E dando algumas, né, diretrizes. Olha, faz uma depuração sanguínea, uma limpeza, né, toma água ao invés de refrigerante, faz de conta que é energético para você fazer uma limpeza. Uma atividade física. É jovem, daqui a pouco, o seu corpo hoje aguenta, mas daqui a pouco vai chegar uma idade que isso vai te, literalmente, matar. Eu sei disso, eu preciso fazer isso mesmo. A transição de pessoas que vivem essas realidades e fazem essas coisas há muito tempo é de prazer momentâneo e depois desgaste constante. E, meus irmãos, para podermos entender a vontade de Deus, nós temos que estar conectados, ligados a Ele, conhecimento, busca, muitas vezes deixando de coisas que a gente acha que é certo, até pode estar certo e dar resultados conforme nós queremos, mas é preciso conhecer os padrões, os princípios, os quais temos que nos fundamentar neles, para que tenhamos a segurança. E quando Paulo fala que por graça sois salvos, muitas vezes nós estamos ainda como presbiterianos, de formação, origem reformada, bíblica, ainda estamos fazendo algumas coisinhas conscientemente ou não, como se fossem atos que fossem modificar alguma coisa. Claro que algumas coisas modificam diante da igreja, atitudes nossas corretas, mas às vezes até atravessando
para fazer as pessoas entenderem e ser do jeito que a gente gosta e quer. E às vezes até mesmo com Deus fazendo isso. E muitas vezes querendo mostrar potencial para as pessoas. Por outro lado, curiosamente, agora vindo para cá à noite, outro motorista, já uma pessoa um pouco mais idosa, conversando, meia idade ali, deve ter seus 40, pouco mais, conversando com ele, o motorista, e aí ele perguntou, está indo trabalhar? Eu falei, sim, de certa forma sim, mas estou indo para a igreja, onde trabalho com a música, de forma intensa, e estou indo trabalhar, mas também a igreja. Aí deu aquela pausazinha, que bom, eu também, a sua igreja a igreja que você vai é reformada, de origem reformada? Eu falei, sim. Puxa, a pessoa já deve conhecer, só pela palavra já deve conhecer alguma coisa, né, mais sério. Eu falei, você também é de igreja evangélica? Sou de igreja evangélica também. Aí falou a igreja que ele era membro e tem estudado teologia e estudei com alguns professores que inclusive são da presbiteriana. E aí começou a conversar, compartilhar algumas coisas que eu falei, mas você faz para conhecimento, para adquirir conhecimento, você pretende fazer, como ele falou que fez teologia, né? Pretende fazer para poder servir no ministério. Não, eu faço mais para conhecimento mesmo. E aí deu aquela pausazinha, mas falou assim, eu gostaria de poder servir, mas não como pastor ordenado, mas servir a igreja, como já tenho feito na igreja que eu frequento, servir as pessoas, servir a Deus, servir aos irmãos. Cuidar de pessoas como um pastor, sem necessariamente ser ordenado. Eu falei, puxa vida, que interessante, a pessoa está estudando, mas está dedicando a sua vida a cuidar de vidas, como um pastor, exercendo como função de vida. Aí perguntei um pouco mais para poder entender como é que era o pensamento dele, e achei isso interessante, porque a pessoa, um cidadão, um cristão de vida comum na igreja, buscando conhecimento, para conhecer mais sobre Deus, teologia, Bíblia, para poder servir aos irmãos. Ele comentou, olha, é interessante que às vezes eu vejo alguns pastores meio malucos por púlpito e por pessoas, ficam neuróticos porque tem que ter púlpito, tem que ser famosos e tem que ser conhecidos porque conhecem e pregam bem. Eu já gosto de servir no meu cantinho, onde que ninguém vê, e ali eu sei que estou servindo a Deus. Falei, talvez o seu púlpito seja mais numeroso do que o púlpito dos pastores, que tem um microfone e pessoas assentadas, porque o púlpito dessas pessoas é a igreja dele ou outra que tem 10 mil, quantas mil pessoas. E o púlpito daquele que quer servir a Deus é o púlpito que é o mundo. Você vai falar para quem está à sua mão. Como você está aqui, estamos conversando. E em todo tempo e lugar, meus irmãos, Deus nos permite, nos propicia a oportunidade de servi-lo, como às vezes nós nem estamos necessariamente preparados, como vimos para o culto, nos preparamos toda uma estrutura que é necessária, que é importante, que é o momento de, como comunidade, servirmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, que vamos fazer eternamente, mas como indivíduo, em todo o tempo, que é a maior parte do tempo da vida, na lida com pessoas, na lida com coisas, consigo mesmo, a pessoa poder servir a Deus. Servir a Deus plenamente, alegremente. E, meus irmãos, ser uma pessoa que, ao fazer isso naturalmente, no seu viver, em todo o tempo, dia a dia, e ele, um motorista de Uber, fazendo isso, no seu trabalho, na sua profissão, ele serve a Deus, serve ao próximo e automaticamente é servido porque é alegrado pelo Senhor no mesmo instante. Eu imagino e lembro dos discípulos no caminho de Emaús, Reverendo Fulton hoje de manhã citando inclusive, tendo o Senhor Jesus com eles, citando, falando a palavra, falando as Escrituras, e depois o testemunho deles é de que não nos ardia o coração quando ele nos falava sobre as Escrituras. Meus irmãos, é assim com você, quando você fala das Escrituras, isso te arde, te inflama, te alegra o coração, te dá prazer, regozijo em poder conversar, e muitas vezes nada programado, informalmente com o irmão, às vezes na porta da igreja, vai fazer uma visita, encontrou no caminho, está numa mensagem de WhatsApp, está ligando por telefone. Alguns irmãos que eu conheço, que é tão interessante, que
alguns não, dois, de forma específica aqui. Quando eu ligo para essas pessoas, a gente conversa, tem que conversar, e a pessoa automaticamente fala comigo, pastor, eu posso te falar um versículo? E num tom de voz assim, que a gente fala assim, puxa, que interessante, né? Que é um membro falando para um pastor um versículo, mas a vontade de que a palavra seja renovada, reafirmada na nossa mente, na minha mente, no meu coração. Eu falo, meu irmão, por favor, pode falar assim. E a pessoa fala de cor um versículo por telefone. Percebe que muitas vezes nossas conversas, nas coisas que Deus nos tem dado, telefone, WhatsApp, né, é tão fútil, muitas vezes supérfluo, fútil, e nós às vezes utilizamos uma tecnologia tão avançada que podemos falar em qualquer lugar do mundo, com qualquer pessoa, e às vezes usando, sabe lá como, né? Canais, meios que podemos acrescentar, abençoar, se eu posso, me permitem usar essa palavra, a vida do irmão, incentivar, estimular, trazer muitas vezes um alento ao coração, relembrando a palavra. Especialmente quando ouvindo essas pessoas falar versículo para mim, a pessoa até muda o tom de voz, porque é aquela questão de que está falando ao coração. Algumas dessas vezes que a pessoa fala comigo, de fato, literalmente me arde o coração, porque a forma com a qual a pessoa fala, o conhecer a vida dela, de um casal, na verdade, eles inclusive ensinaram isso aos filhos. Você vai falar com alguém por telefone, fale um versículo. Incentiva os filhos a memorizar versículos e falar de cor. Muitas vezes nossas falas uns com os outros não é falas que edificam. Então são coisas que nós servimos ao Senhor dia a dia, com obras, que nós vamos ver agora no finalzinho, que nós fomos feitos para isso. Então a gente pode fazer uma autoavaliação de que como é que tem sido nossa vida, nossa lida com a vida e a palavra na nossa lida de vida. Se ela de fato faz parte ou é apenas um argumento para eu ser mais poderoso, achando eu, né? Que porque tem um título, um status, como esse motorista que eu vim agora falando, ele falando, eu vejo pessoas assim, a gente vê na cara da pessoa que é aquela loucura por título, por status, por púlpito, querer aparecer, querer ser famoso. Ele falou assim, isso a gente percebe e dá logo coceira na gente de ver essas coisas. Mas como é tão precioso, irmãos, a gente poder estar conversando uns com os outros, um com o outro, olho no olho, e da nossa boca sair palavras que edificam, sair atitudes que enobrecem, engrandecem, edificam a vida do irmão. Essas coisas são as obras às quais Deus de antemão nos chamou para elas, para vivermos isso naturalmente. Você vai aprendendo, guardando e naturalmente transbordando, derramando essas coisas. Porque isso é resultado natural de uma vida de quem confessou, diz ser salvo, e confessando biblicamente, não tive mérito nenhum nisso, fui salvo por graça. Então, não pode ser apenas uma confissão verbal, tem que ser viva, vivencial, expressada, demonstrada dia a dia. E muitas vezes a gente tem que lutar contra a nossa natureza. A cidade, os moradores de Éfeso tinham que lutar contra aquilo que era comum eles fazerem. Os seus cultos dos seus jeitos. Agora tem a transição. Daí a pouco querem colocar dentro da igreja aquilo que foi o seu jeito de pensar, jeito de ser e viver, pensando que tem que ser do nosso jeito para a igreja funcionar. Davi, sabendo que a arca tinha que ser transportada por sacerdotes aos ombros, resolveu fazer do seu jeito, carregar a arca por um carro de boi, o que esteticamente era o melhor que tinha na época. Então, nem sempre o que é aos nossos olhos o melhor vai
estar de acordo, vai bater, vai estar condizente com o que é o preceito de Deus. Carregar não dá trabalho. Sim, dá trabalho. Mas é assim que tem que ser feito. O outro carregar, um carro de boi carregar, é bonito, não dá trabalho, não cansa, não dói. Essas coisas, irmãos, que a gente vai vivendo no dia a dia vão transformando. Essas talvez dores, esses pesos que vamos carregando vão moldando o nosso viver. Memorizar versículos, falar, lidar com as pessoas como se estivesse lidando comigo mesmo. Tratando como eu gosto, nem gostaria, né? Como eu gosto, como eu desejo ser tratado. Às vezes a gente critica, falando, nem me olhou, mas quando você olha para o outro também, nem me cumprimentou, a cumprimento é, boa tarde, pega na mão, assim, só formalidade, às vezes não tem nenhuma interatividade. E a gente sabe que isso faz diferença, as coisas pequenas que fazem grandes diferenças. Nossa salvação foi feita por graça, meus irmãos. Não temos nada que levantar voz, nariz, peito, sermos orgulhosos, arrogantes, porque se porventura tivesse Deus achado alguma coisa em nós, não tem nada. Pelo contrário, se levantamos nossos olhos, nossa voz, é para exaltar o Senhor. E Paulo está falando aqui para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, a bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante fé. Demasiadamente conhecido por nós esse texto, decorado. Meus irmãos, até inclusive a fé que nós temos, se muito pouco, de alguma forma você sabe, à medida que você exercita a sua fé, nem essa fé não foi nós que exercitamos, foi Deus que nos deu. A nossa própria fé, o ato de crer, foi o caminho, foi o acesso, foi a via. Uma espécie de que caímos no abismo, não tem como sair, quanto mais tentamos subir, escorregamos. Deus lança a corda para que nós nos agarremos nela e sejamos puxados. Então a nossa fé, ou a fé que temos, não é nossa, é dom, é presente de Deus. Talvez na nossa própria oração deveríamos também lembrar disso, agradecer, porque se temos crido, como temos crido, pouco ou muito, é porque Deus nos tem puxado para si, através da fé. Nem fé, irmãos, nós podemos nos vangloriar, dizer que eu acredito mais que qualquer um de vocês. Se todos entendessem como eu entendo, se todos crescem como eu creio. Nem a fé é nossa, é de Deus. Não vem de nós, não vem de vós, a fé é dom, é presente de Deus. Não de obras. Aqui a gente tem uma série de pessoas, instituições, entidades, pessoas que fazem obras para alcançar, para ganhar graça de Deus. Eu não sei se pensam necessariamente em salvação, porque alguns parece que por pensar que fazem obras, então são bonzinhos, não precisam de salvação, já estão com Deus. O negócio de salvação, talvez nem precisa cogitar sobre isso. Mas para quem entende que salvação é algo que, para todos que estávamos condenados, o merecimento por direito era o inferno, é a morte, é a separação de Deus. Essa é a natureza do ser humano. Dos todos condenados, Deus, amorosamente, por amar a si mesmo, seu grande amor que tinha para consigo ver sua obra, ele resolve, delibera escolher alguns. Injustiça, por salvar alguns, condenar outros? Não. Justo mesmo seria condenar todos. Meus irmãos, obras para que ninguém se glorie, porque fez alguma coisa, então eu fiz, agora fiz Deus sorrir, agora eu vou ganhar alguma coisa. Normalmente, infelizmente, sempre quando fazemos alguma coisa, a gente espera outras.
Essa é a nossa característica de ser humano. Nós não fazemos em vão. Lançamos a semente esperando colher. Então, não é por obras o resgate, a salvação de Deus, para que não haja glória própria nenhuma. Agora, meus irmãos, o versículo que me fascina, que me encanta, porque o verso 10 diz assim, Paulo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Somos feitura dele. A palavra usada aqui, poimê, no grego, que quer dizer obra de arte, poesia de Deus, feito por suas mãos. Meus irmãos, aqui literalmente arde o coração ouvir, ler essa preciosidade com a qual Deus nos fez, poesia dele, o melhor dele. E criados para o serviço, fazer boas obras porque entendemos que somos feitura dele, então nós fazemos porque ele nos criou para isso, e não fazer para que sejamos salvos para isso. Então, nossa vida é uma expressão cotidiana de que tudo o que fazemos é expressão de serviço a Deus, ao próximo, e que em tudo isso, se porventura haja alguma glória, vamos usar a linguagem bem mais nossa, né? Algum elogio, algum parabéns, que bom trabalho você fez, o que não é ilegal, o que não é proibido, a quem honra, honra, é justo, para inclusive impulso e incentivo da pessoa permanecer fazendo o trabalho. Mas não que isso seja a busca ou a recompensa final de fazer alguma coisa para ser elogiado, para se vangloriar. Porque a alegria maior de quem serve é saber que serviu a Deus, serviu ao irmão, serviu à igreja, serviu ao próximo, serviu àquele que não é nem próximo no sentido de amigo ou alguém que gostamos e que amamos, servir inclusive o inimigo. A alegria nossa, a nossa glória é saber que servimos ao Senhor e que Ele se alegrou, que Ele sorriu, está satisfeito com a nossa atitude. A nossa glória é a glória do Senhor sendo manifesta. Meus irmãos, se a gente for delimitar aqui, então, em que podemos servir ao Senhor no nosso dia a dia? Eu quero, de forma resumida, entender que tudo o que fazemos, servimos ao Senhor. Tudo. Você viu, de repente, o banco fora do lugar, você fez, colocou no lugar, não ficou esperando alguém dizer, muito bem. Alguém não fez, você veio e fez, né? Criticar um e elogiar o outro. Você fez naturalmente. Eu admirei a semelhança desse irmão motorista que eu vi agora de Uber, ele falou, eu gosto de servir onde que ninguém vê, ninguém elogia, mas estou lá, pastoreando pessoas. Eu fiquei impressionado, porque assim, o normal é a gente querer que todos vejam o que a gente faz e dê os parabéns. E ele, de forma tão simples, assim, teu jeito de falar, eu gosto de servir onde que ninguém está vendo, ninguém não tem elogio, mas eu sei que lá eu estou servindo a Deus. Você consegue ter prazer, alegria no serviço ao Senhor quando ninguém está vendo, quando ninguém vai te elogiar, quando ninguém vai te dar um parabéns, nem para que seja encorajar, impulsionar, continuar no trabalho? Você serve nesse momento. Meus irmãos, a gente não tem que demonstrar para as pessoas que a gente está fazendo para poder ser elogiado. Nós estamos fazendo porque nós estamos adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. A nossa alegria é saber que estamos fazendo isso, Deus, isso é para o Senhor. E aí a gente entende o ardor no coração que os discípulos sentiam quando eles ouviram o Senhor Jesus falar da palavra e eles depois foram entender que era de fato o Senhor. Então, quando você serve ao próximo, o seu coração, com o coração salvo, arderá por amor ao serviço ao Senhor.
Você quer recompensa melhor que essa? Porque um elogio humano vai passar rapidinho. Você vai viciar nisso. Amanhã vai precisar outro, precisa outro. Vai querer fazer mais coisa, vai precisar outro. Igual o motorista com o energético lá. Tomava um. Ainda falou assim, um dia eu comprei 5 num dia. Passei 24 horas trabalhando, tomei 5 energéticos. Depois que ficou 2 dias morto de sono. Acabou com a saúde. E pode ser a mesma coisa. Esperar elogios humanos, a gente vai ficar viciado, vai ficar desgastado, vai perder todo o vigor, porque se não der um elogio, vai fazer bicão, vai ficar chateado, não viram o que eu fiz. E por isso que me admirou esse irmão falando aqui, não tem ninguém lá, eu estou lá falando. Eu sei que eu estou servindo ao meu Deus. Ele sabe que a alegria depois de ter feito o serviço ao Senhor é instantâneo. O coração arder, o estar cheio do Espírito, transbordante, é algo que ninguém tira. Lembro-me de um colega de escola, tempo de adolescência, ao qual Deus deu a graça de poder compartilhar da palavra, depois ele ir para a igreja, ser batizado. E o curioso e interessante nessa história é porque era um colega que, filho de na ocasião, ex-prefeito da cidade onde morava, interior de São Paulo, Franca. Então, assim, uma pessoa de status social, né, que não se submeteria a essas coisas de religião. E um dia, conversando com o pai dele, a gente tinha esse acesso de amizade, ex-prefeito e uma pessoa muito intelectual, só que debochado. O pai dele era essa situação de debochado e me fazia perguntas para me dar a rasteira. Depois que fiz o seminário, eu ia fazer o seminário que eu fui lá conversar com eles, com esse meu colega lá visitando, o pai dele virou assim, muito bem, agora você vai fazer seminário, vai fazer teologia para poder montar a igreja para ganhar dinheiro, né? Uma pessoa intelectual, administrador de uma cidade, mas totalmente debochado. E o filho veio a ir para a igreja, ser batizado. Meus irmãos, é uma das cenas que me marcam, me enche o coração. Até hoje, arde-me o coração por lembrar de ter sido bondosamente usado por Deus para poder falar a esse meu colega de escola. Estou falando desse exemplo, que tiveram outros. Eu tive outros exemplos, histórias que Deus não me deixou ver, me velou os olhos para que eu não visse, sendo eu usado por Deus, e não soube o que aconteceu. Mas falando a algumas pessoas depois de um tempo, você lembra daquela situação assim? Não lembro não. Mas aconteceu tal, Deus me abençoou pela sua fala naquela ocasião. Meus irmãos, essa deve ser a nossa vida cristã cotidiana, de termos sido salvos para boas obras, para o serviço de edificação do próximo, para a adoração incessante, constante ao Senhor, e o nosso coração permanecerá ardendo em todo o tempo. Porque é isso que vai nos sustentar vivos. Não é o elogio do próximo, da igreja para você. Não é o elogio do mundo. Ainda que você o receba, o mereça, para não ficarmos viciados, como o motorista, menino de 25 anos, viciado em energético para poder dar conta de trabalhar. 25 anos de idade. Se ele chegar a uma idade mais velha, daqui a pouco vai acabar a saúde. Uma diabetes, a situação por aí afora. Talvez muitos de nós estamos diabéticos espirituais, porque estamos dependentes das coisas, situações, pessoas, e não descansando e ardendo, tendo o coração ardendo no Senhor, e nas coisas mais toscas, simples, rudes, aparentemente inúteis da vida, você se dispõe a servir ao Senhor e você serve, você faz naturalmente. Meus irmãos, são os dons espirituais, estão em você. Não fica nessa neura de será que eu tenho dons? Você tem. Abra a boca e deixa o Espírito do Senhor falar através de você. Você aprendeu coisas.
Deixa derramar, deixa transbordar. Naturalmente, dia a dia. Sendo bênção uns para os outros. E buscando isso naturalmente, servindo naturalmente. Não tem que ficar ensaiando, fazendo esforço. O próprio Jesus diz que nós, quando estivermos diante de autoridades e pessoas, nós seremos lembrados o que falar. Lembrar porque ouviu, porque aprendeu, porque sabe. Por isso que nós temos ouvido da palavra e muito. E às vezes nós estamos com a palavra em conserva na nossa vida, né? Já até apodrecida. Não lembro mais disso aqui não. Somos poesia de Deus, meus irmãos. Somos obra de suas mãos. Criados para o serviço ao próximo, a quem ou aos quais amamos e aos quais também, se me permitam dizer, odiamos e pelos quais muitas vezes somos odiados. O próprio Paulo diz que quando nós servimos o inimigo, nós ajuntamos sobre eles juízo, brasas vivas sobre a sua cabeça. Intimidamos pelo amor e pelo serviço. Constrangemos, aplacamos, acalmamos o pecado, porque o sal e a luz está em ação, está brilhando, está temperando. Os irmãos que na sua vida como família, na sua vida como sociedade, profissional que você é, como esse Uber falando, olha, de vez em quando senta aqui pessoas que dão liberdade de conversa. Achei tão precioso poder vê-lo falar. Eu pastorei pessoas que sentam aqui no meu carro. Está trabalhando e exercendo o pastorado. Que ele entende ter sido chamado de pastorado, de cuidar de pessoas. Ele não está nem um pouco preocupado em ter título ordenado para isso. Está pastoreando, cuidando de vidas. Precioso poder ver que quando a igreja inicialmente havia uns recém-convertidos, o próprio Paulo foi isso. Imediatamente após converter, entendeu claramente o seu chamado, sua salvação e já anunciava. Obviamente que a transição para quem viu de fora era meio inacreditável. Não, isso aí é golpe dele. Está armando para poder pegar mais gente. Então teve que passar um tempo até que tudo que a fé lhe trouxe clareza, ele pôde depois ser entendido e aceito pelo grupo e ser incluso. E a sua fala, as suas palavras, o seu sofrimento, e saber que o sofrimento que ele vivia era algo comum. Hoje a maior parte das pessoas pensa que ir para a igreja é acabar, é livrar de sofrimento. Pelo contrário, vai aumentar mais. O que vai diferenciar é sabermos como lidar com eles, os sofrimentos. Saber que o Senhor nos dá sustento, nos dá suporte, nos dá condições de enfrentarmos eles. Então não tem que tirar, não tem nem que ficar chorando. É assim mesmo, vamos em frente. E enquanto andamos de cá, Deus está vindo de lá, assim como na abertura do Rio Jordão. Enquanto eles iam de cá, pisando as águas, Deus veio do outro lado, abrindo as águas. Andando, caminhando sempre em frente. Ainda que por um tempo haja lágrimas, e se a gente para poder chorar, aí derrama tudo e seca, e vida de cristãos secos, murmuradores, reclamadores, tudo está ruim, tudo está ruim. Não consegue fazer nada, não consegue nem saber quem que é, não consegue nem ver o que tem. Enquanto fazemos, meus irmãos, é o que Paulo fala, eu aprendi a passar por todas as coisas, aprendi. Sabia que era assim mesmo. Estar contente em toda e qualquer situação. Provavelmente, certamente, era mais sofrimento do que alegrias. As alegrias eram pessoas que o edificavam, que eram companheiros verdadeiros, honestos, sinceros. Porque desonesto ele teve muitos, mas os companheiros que outras vezes ele mesmo descartou, tornaram-se companheiros e
fortaleciam na sua fé. Paulo sentia saudade de pessoas que foram companheiros. Ele mandou pessoas que foram companheiros dele de volta para que pudesse alegrar, edificar outras pessoas. Percebem que a coisa é tão simples? A gente que gosta de complicar, o sofrimento vai continuar, provavelmente vai aumentar. Mas a certeza de que a fé que o Senhor nos deu, o chamado que o Senhor nos tem dado para podermos servi-lo em todo tempo, em todo lugar, com o que somos, com o que temos, ninguém pode tirar de nós. Se vir ou não elogios, estímulos humanos, nós temos o maior dos estímulos, que é o Senhor habita em nós. E enquanto fazemos, meus irmãos, o precioso é que enquanto fazemos as boas obras, seja da orientação, aconselhamento, evangelização, serviço social, atenção àqueles que estão necessitados, tudo que a gente puder fazer, aconselhamento, um bom dia, uma boa tarde, com um desejo honesto, sincero, aquele olhar de tenha um dia abençoado mesmo, uma semana preciosa, e se tiver lutas, vai em frente que a vitória é certeza. A pessoa já vai com mais força. Ah, mas não, pensa, caminhe nas coisas que são saudáveis. Caminhemos, meus irmãos, naquilo para o qual fomos chamados. Servir ao Senhor em todo tempo, em todo lugar e qualquer situação. E que a nossa alegria muitas vezes virá porque estamos servindo. Sentindo vontade ou não, mas estamos servindo. Em todo tempo e lugar. Deus, com sua imensa graça que nos salvou, com a fé que nos deu, possamos desenvolver, exercitar, nos firmar nessa corda, né, para que sejamos puxados por Ele e sempre para servir e sempre à frente. E nossa alegria seja servir ao Senhor, servindo aos irmãos, servindo uns aos outros. A alegria certamente nos encherá o coração. Deus nos abençoe assim. Passamos a palavra ao reverendo Fulton, que estará ministrando nesse instante a ceia do Senhor.